Trazer um outro conflito que está começando a pairar sobre o governo Lula. A Petrobras informou hoje que ainda analisa o pedido do Ministério de Minas e Energia para que a empresa insista naqueles estudos da exploração de petróleo na foz do Amazonas, mesmo depois de uma negativa do IBAMA. Ministra Marina Silva deixando muito claro também que não é favorável a esse tipo de exploração. Eu pergunto a vocês, e até coloquei na nossa tarja, governo Lula redita embate com Marina Silva, porque as questões ambientais contra as questões desenvolvimentistas foram o que levaram Marina Silva a sair do governo Lula 1 e a simplesmente romper relações com Lula. De que forma que vocês veem esse movimento de agora, hein, Gustavo Segré? E não foi isso só. As acusações que a Marina Silva fez do governo Lula, tratou de tudo, falou da corrupção inclusive. Na política, a memória é curta, mas isso pode gerar um atrito também, porque a Marina Silva não precisa comprar uma briga que não quer comprar. E isso pode gerar um probleminha aí interno entre ministro, ministra e, além do mais, projeto do governo com sustentabilidade e questões do ambiente. Agora, às 5h30 da tarde, o pessoal da rádio está saindo para o intervalo. Eu já espero vocês daqui a pouquinho, hein? Muito rápido. Vamos fechar a nossa sexta-feira com um debate aqui no 3 em 1. Nas outras plataformas, seguimos. Piperno, seria muita hipocrisia do governo Lula, depois de uma tamanha campanha de valorização de Marina Silva, de valorização do meio ambiente, de sair debatendo com todas as autoridades internacionais da importância da manutenção da Amazônia, ele ceder a esse conflito agora de uma possibilidade de exploração de petróleo naquela região? Evandro, a gente está vendo só a ponta de um iceberg imenso, e eu já falei sobre isso. Eu acho que isso tem potencial para se tornar uma crise, um atrito muito maior, inclusive, do que aqueles que o governo traça com boa parte, por exemplo, do Centrão. Em relação ao Centrão, quando o governo precisa de alguma coisa, parece que já está encontrando um jeito. Vai lá e resolve no varejo. Nesse embate, não. Esse embate tem muito de ideológico. E veja, anteontem o Randolph já saiu da rede, já praticamente rompeu com a Marina, porque ele é do Estado que seria um dos grandes interessados. 24 horas depois da decisão do IBAMA, ele zarpou. Porque para quem não conhece o problema é o seguinte, a foz do Amazonas é uma área com muito potencial de exploração de petróleo. Ali pertinho, na Guiana, descobriram-se jazidas, campos de petróleo imensos. Hoje a Guiana é o país que mais cresce no mundo. Cresceu mais de 50% no ano passado. Isso diante de campos de petróleo atuais que já começam a não ter a produtividade que tinham anteriormente. Exatamente. Então, o Brasil, de algum tempo para cá, por conta de tudo isso, Suriname também achou um pouco e tal, a Venezuela estica o olho, reivindica uma parte lá daquela área. Enfim, o Brasil falou, opa, se tem na vizinhança, deve ter aqui também. Os primeiros testes foram promissores. Então, agora, o que a Petrobras, que ela quer perfurar, ela quer saber se realmente o que tem lá. Qual seria a viabilidade econômica disso, quais seria... Ora, aquilo está numa área de muitos mananciais. E o pessoal da Marina Silva falou, opa, aqui não. Sim, o presidente do IBAMA também, Rodrigo Agostinho. Exato. Então, como é que o governo Lula vai estabelecer um acordo, um cachimbo da paz entre quem quer furar petróleo numa área de mananciais e quem quer proteger isso? Olha, a Petrobras está insistindo nesses estudos e na possibilidade dessa exploração, mas isso não é assim da cabeça dela. Foi um ofício, um pedido por ofício enviado pelo próprio Ministério de Minas e Energia, em nome de Alexandre Silveira, que é o ministro. Alexandre Silveira, aliás, que foi recebido numa reunião com o Geraldo Alckmin, vice-presidente, numa mesma reunião que também recebeu Marina Silva. Como é que você vê essa questão, Alangani? Então, baita constrangimento, baita hipocrisia do governo, porque sustentou durante muito tempo esse discurso ambientalista, colocou a Marina lá e agora se vê numa encruzilhada, porque evidentemente a exploração do petróleo nessa área vai trazer dividendos políticos para o governo, à medida que se você descobre petróleo e vende esse petróleo, isso gera crescimento econômico no país, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera receita fiscal para o governo. Vamos lembrar que a Petrobras ajuda muito nos resultados das contas públicas. Isso desenvolve a situação naquela região,
porque muitos que vivem naquela região, eles querem capitalismo lá, eles querem desenvolvimento econômico, eles criticam justamente esse discurso. Você está aí debaixo do ar-condicionado, eu estou aqui defendendo ambientalismo pelo ambientalismo, eu estou aqui numa realidade de extrema pobreza, né? Mas tem a degradação ambiental, mas e a degradação humana pela pobreza? Como é que fica também? Então, muitas dessas pessoas, muitos que vivem em condições de miséria, querem justamente que empresas de petróleo e atraiam demais empresas para essa região. Então, a pergunta ela é muito difícil. Por quê? Até que ponto queremos pagar esse preço? Todo mundo quer voltar para a natureza, mas ninguém quer ir a pé, né? Bom, agora eu quero também mencionar, o pessoal da rádio já está de volta do nosso intervalo e nós estamos discutindo a possibilidade de exploração de petróleo na foz do Amazonas, algo que tem gerado conflito já no governo Lula entre ministro de Minas e Energia e entre ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eu quero entender de você também se em algum momento, Segré, faltou conversar com o presidente Lula e entender se esse assunto teria que ser jogado assim na roda desta forma. Mas já teve alguns desentendimentos entre ministros. Cada um está fazendo o seu trabalho e isso é muito bom. O ministro de Minas e Energia está fazendo o seu trabalho. A ministra Marina Silva está fazendo o seu trabalho. O importante nesse caso seria o presidente Lula indicar qual é estrategicamente aquele que pesa mais em função de promessa de campanha e em função de promessa a cada um dos seus ministros. Claramente, algum deles vai ter que resignar a posição. E muito provavelmente, se tiver alguma questão de honor, talvez esse ministro escolha por deixar o governo, que é um preço muito elevado para pagar em 5 meses de governo. Sim. Então, aí pode ser que essa reunião com Alckmin tenha sido para avaliar quais são as posições e ver se realmente tem uma rigidez na determinação de cada um, para depois entrar o Lula e resolver. Agora, Segré, você fala de um preço muito alto de um ministro sair, eu acho que esse preço dobra quando a gente fala de Marina Silva, diante do histórico, não é, Fábio Piperno? Claro, ela é uma ministra de trânsito internacional, ela é um dos cartões de visita do governo. O governo sempre que viaja leva a Marina Silva a tiracolo. Por quê? Porque a questão ambiental é um grande ativo que o Brasil tem hoje para oferecer em qualquer mesa de negociação, atrai inclusive recursos, capitais e tal, e não pode abrir mão da Marina Silva. Agora, detalhe, esse racha já começou, já dividiu a Rede, que é um partido pequenininho. Exatamente. Né? São as duas grandes lideranças. E que tem a liderança do governo, inclusive, ali, que é o Randolfo Rodrigues. Exatamente, o Randolfo Rodrigues. Agora, o que se busca é uma situação intermediária em que a Petrobras ofereça alternativas que não ofendam, que não degradem o meio ambiente, para que se tente algum tipo de exploração de petróleo por lá. E detalhe, essa área de exploração, ela vai da foz do Amazonas até o Rio Grande do Norte. Exatamente. Então nós vamos ter vários embates ainda. E lembrando que no governo Lula 2, a Marina deixa o governo por conta da questão envolvendo a usina de Monte Belo. Exatamente. E que naquele momento ela sofreu uma derrota porque tudo que ela apontou não foi levado em conta, se escolheu o desenvolvimento em vez do meio ambiente, da recomendação da ministra Marina Silva à época.